Olá, você que está acompanhando esse curso de formação de pregadores. Eu sou o Miguel Ângelo e esse é o canal Informação. Estamos aqui para vermos, aprendermos, estudarmos, nos inspirar com uma construção gradativa da pessoa do pregador da palavra de Deus. Você tem aí acompanhado as duas aulas anteriores. São aulas que realmente fortalecem a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Eu tenho acompanhado alguns relatos, alguns testemunhos de alguns irmãos que têm indicado que esse conteúdo tem ajudado bastante na sua caminhada de fé. Isso me alegra bastante. E por conta disso a gente continua quinzenalmente com essas aulas. Hoje é a terceira aula. Nós havíamos trabalhado antes a introdução, depois o chamado não, vimos a dimensão, dimensões específicas da pessoa do ministério do pregador da palavra, e hoje nós vamos dar um passo a mais. Então, nós vamos compartilhar agora o conteúdo. Peço que você fique atento, fique atenta, faça as suas anotações, participe nos comentários, escrevendo as suas dúvidas, as suas sugestões, e seja bastante interativo. É um curso, embora online, quanto mais nós trocarmos ideias, mais interagirmos uns com os outros, mais nós vamos conseguir fazer proveito desse conteúdo. A gente cresce quando a gente interage, quando a gente entra em contato com o saber, com o conhecimento, mas a gente não retém ele, a gente compartilha esse conhecimento de alguma forma uns com os outros. E aí a gente falando, a gente se exercitando, a gente vai aprendendo aquilo que Deus quer fazer de nós, que isso é o mais importante da nossa estada aqui. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Então, nós estamos no livro Formação de Pregadores, Salvador Gomes e José Prado Flores, edições Loyola. Você pode aí, qualquer volume, qualquer edição dessa obra, se você conseguir adquirir, certamente fará um bem imenso na sua formação. Fica aí a sugestão. Hoje nós vamos trabalhar na aula 3 o capítulo número 2. O capítulo 2 em que nós vamos ver o chamado. Vamos trabalhar a dimensão do chamado daquele que se sente vocacionado ao ministério da pregação da palavra de Deus. Portanto, acompanhe atentamente. Só resgatando, como eu disse para vocês, o primeiro capítulo foi sobre o pregador. Nós vimos aí sobre algumas características importantes daquele que exerce o ministério de pregação da palavra. Vimos aí o exemplo de Apolo, na verdade, vimos algumas coisas muito práticas, e antes, na primeira aula, fizemos toda uma introdução do caminho que a gente vai fazer ao longo dessa formação. E aí hoje, então, já começo fazendo essa pergunta para você, que é a primeira pergunta que aparece na primeira página desse capítulo. Pensa aí, por que você quer ser um pregador? Por que queremos ser pregadores? Vou dar até um tempinho para você pensar, para você refletir. Por que queremos ser pregadores? As respostas podem ser das mais diversas. E algumas dessas respostas, inclusive, que aparecem aí nesse slide, pode ser uma resposta com a qual você mais se identifica. Perceba se alguma delas você se identifica mais. Você pode querer ser pregador e a sua resposta ser: desejo levar a luz de Cristo aos demais. Ou você pode dizer: dada a escassez de vinhateiros, eu quero colaborar com o Senhor. Ou ainda: agrada-me levar a luz de Cristo aos demais. Ainda pode ser uma resposta do tipo: o pároco me convidou para colaborar. Ou tantas outras respostas podemos dar a essa pergunta que é fundamental. Por que queremos ser pregadores? Qual seria a sua resposta? Por que você quer pregar? Por que você quer
exercer esse ministério? E você, qual é a sua resposta? Qual é a sua reflexão a partir dessa pergunta? Meus irmãos, a verdadeira resposta, aquela que nós devemos buscar com todo o nosso coração, é uma resposta que parte dessa motivação fundamental. A grande missão dada por Jesus a cada um de nós. Você pode, na sua Bíblia, abrir em Mateus 28, versículo 18 a 20, e lá você vai encontrar o seguinte trecho da Sagrada Escritura: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra muito importante para entendermos a principal resposta que devemos dar a essa pergunta: por que exercer o ministério da pregação da palavra? Nesse trecho da Sagrada Escritura, nós vemos aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. Há um imperativo cristológico aqui. Há um mandato de Jesus aqui. Então, trata-se de uma ordem expressa do Senhor. Ide, fazei discípulos. O segundo ponto dessa passagem que ilumina a nossa resposta a um convite do Senhor a refletirmos o porquê queremos ser pregadores, encontra-se na missão que nós devemos cumprir. E a missão qual é? Ela aparece também nesse trecho: fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Há, portanto, uma ordem, ide, e há uma missão. Ide para quê? Ide fazer o quê? Ide fazer discípulos, ide batizar, ide ensinar. E qual é a razão dessa ordem? Além de saber o porquê fazermos, o que fazermos, melhor dizendo, né? Há uma ordem, há uma missão, e aqui nessa passagem há uma terceira característica que deve fundamentar a resposta do sentido de sermos pregadores. É a razão dessa ordem. A razão, ela está nessa autoridade, o que é expressa por Jesus logo no início desse trecho. Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Então, vamos lá, recapitular? Nós temos uma ordem, ide, nós temos uma missão, fazer discípulos, batizar em nome da Trindade, ensinar a seguir os ensinamentos do Senhor. E qual é a razão disso tudo? Qual é o fundamento para que essas coisas aconteçam? A autoridade do Senhor. É Jesus quem garante a eficácia dessa missão. Meus amados, isso é extremamente importante, porque essa consciência de que Jesus é o Senhor e nós somos apenas servidores que obedecem os seus mandamentos é aquilo que vai garantir um bom êxito de qualquer missão. E aí a gente inclui a missão e o sentido de pregar a palavra do Senhor. Ele nos chamou e ele nos confiou uma missão. Essa é a consciência fundamental para os que estão aí na lida, e aí somos todos nós, né? Todos nós que nos encontramos aí pregando a palavra do Senhor,
levando os seus ensinamentos de alguma forma ou de outra, mas aqui mais especificamente através do ministério da pregação da palavra. É fundamental entender isso, porque vamos imaginar as pessoas que são trapezistas. Os trapezistas, eles... E aí a gente está gravando esse vídeo aqui justamente num período das Olimpíadas 2020, que está acontecendo agora em 2021. Então a gente vê, além dos trapezistas, vemos também os atletas olímpicos, as pessoas que fazem malabarismos com o seu corpo, com a velocidade, com movimentos treinados e arriscados. No entanto, para a segurança deles, existe um espaço que garante o seu bem-estar, né, a proteção deles diante de um perigo maior, caso alguma coisa dê errado ao longo daquela execução. Então, enquanto eles estão dando as cambalhotas, eles fazem isso e caem num espaço que não é de concreto, né, porque se eles erram algum movimento e caem de cabeça ou caem de mau jeito, a morte não é iminente. Eles conseguem ali, mesmo se cair de mau jeito, tiver alguma torção, alguma coisa um pouco mais séria, mas o risco de acidentes fatais é extremamente reduzido. Porque existe uma rede de proteção, existe ali um cuidado, uma proteção com aqueles atletas, para que eles possam exercer essa missão que lhes foi dada, que é executar aquele movimento. Da mesma maneira, nós, na vida apostólica, quando nós caímos, quando nós enfrentamos tribulações, pessoas que querem nos derrubar, situações que se apresentam ao longo do exercício do ministério, que minam a nossa esperança, a nossa confiança, é importante que a gente busque essa rede de segurança e de proteção. E qual é essa rede? É a consciência de que o Senhor nos ampara no meio de toda a tribulação. É a certeza de que o Senhor nos chamou para colaborar com Ele. Todas as outras razões caem por terra diante das tribulações e das provações da vida. Se você não possui no seu coração e no seu íntimo a certeza de fé de que o Senhor lhe chama para esta missão, para esse apostolado, para o exercício do ministério da pregação da palavra, se você não renova essa experiência com o próprio Senhor, de cuja autoridade nós bebemos para ministrar a sua palavra a favor do seu nome, para a construção do reino, não resistiremos às tribulações. Jesus segue firme do nosso lado, mesmo que desanimemos, mesmo que cansemos, mesmo que passemos pelas maiores tribulações, pelas securas, pelos abandonos, pelas cruzes. É a certeza desse chamado, bebendo da autoridade do Senhor, ouvindo dele essa ordem e participando de sua missão, portanto, que avançamos. E aí a gente vai refletir um pouco mais sobre essa resposta que damos a esse chamado, né? Se existe um chamado da parte do Senhor, nós somos convidados a responder. E aí nós vamos refletir um pouco sobre a resposta. Alguns exemplos de resposta na Sagrada Escritura. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão. Deus pediu a ele que ele saísse de sua terra e da sua pátria. Ele já tinha 70 anos de idade. No entanto, o Senhor o chamou para uma missão. Moisés também, durante o processo de libertação do povo da escravidão egípcia, você pode, em Êxodo 17, 4, 6, aprofundar esse trecho, você vai encontrar lá que Deus ordena a Moisés para que retirasse água da pedra. E ele obedeceu. Abraão também obedeceu à ordem do Senhor de sair da sua terra. Vamos mais próximos, vamos no Novo Testamento, Mateus 14, 28 e 29, 17 a 27. Nós vemos que Pedro recebeu a ordem de caminhar sobre as águas e também
lhe foi ordenado que tirasse moedas para pagar um imposto da boca de um peixe. E ele obedece a essa ordem, essa indicação do Senhor. Então, a nossa resposta, ela sempre vai se manifestar como uma colaboração dentro do projeto divino, dentro do plano de Deus. O chamado de Jesus exige, portanto, uma resposta da nossa parte. Ele confia em nós e pede que nós tenhamos essa confiança ilimitada na sua autoridade, na sua presença. E essa confiança, essa resposta, essa confiança se traduz nessa palavrinha: obediência. Obediência. Obedecermos ao Senhor para experimentarmos da sua ação. Então, nesse projeto de salvação, Deus e o homem estão sempre unidos, porque Deus assim quis no mistério de Jesus. Deus ele decidiu salvar a humanidade pelo ministério da pregação, mediante a pregação da palavra. E essa pregação é feita através de homens e mulheres concretos. Nós, portanto, você que está aí participando desse momento, você está sendo convidado a ser um sócio de Jesus, um sócio de Deus. E que sociedade é essa? Você participa, você nele é associado ao plano de salvação do Senhor. E esse plano passa pelo anúncio e pela pregação da palavra do Senhor. Todas as pessoas possuem o direito de serem salvas, de serem batizadas, de ouvirem o anúncio da salvação. É uma ordem, é um imperativo, é um mandato de evangelizar. Então, fazemos parte dessa dinâmica salvífica. João Paulo II já dizia que a evangelização é uma tarefa de todos os membros da igreja. Então, todos nós estamos nesse barco. E o ministério da pregação exerce um chamado, uma missão específica dentro desse contexto da salvação. E aí nós vamos entrar, então, nessa missão, nessa característica de missão que o Senhor nos dá através da sua ordem, fundada, esta missão, na autoridade do Senhor. Toda vocação, ela carrega uma missão. E aí você pode se perguntar por que o Senhor nos chamou. Em Marcos 3, de 13 a 15, a gente vê o seguinte trechinho da palavra. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até a ele e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. A gente percebe aqui nesse trecho que, em primeiro lugar, o Senhor chama de forma livre aqueles que ele mesmo quis. Não existe aqui, portanto, ninguém é melhor do que ninguém. O fato de você pregar ou exercer alguma missão na igreja, seja em que, entre aspas, cargo, função, nível você ocupe, não existe mérito qualquer da nossa parte. Existe uma ação gratuita da parte do Senhor que chama aqueles que Ele quer e constitui essas pessoas. É Ele quem constitui esses missionários e essa missão. Não é uma aquisição que o candidato possa se arvorar como um mérito exclusivo de sua parte. A gente não é escolhido por ser melhor, porque somos mais perfeitos. Pelo contrário, Jesus diz em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Então, se o chamado do Senhor é livre, é obra de Deus, a nossa resposta livre também deve ser exclusiva de cada um de nós. Todos nós não somos obrigados a servir ao Senhor. Há uma ordem, há uma missão, há uma autoridade do Senhor fundamentando isso, há um convite do Senhor para
participarmos dessa dinâmica da salvação através do anúncio da palavra, mas nós podemos ou não responder a esse chamado. É uma decisão livre. Semente cai na terra e algumas sementes florescem, outras não. Muitas vezes a semente é de mesma qualidade, mas a responsabilidade muitas vezes é da terra do nosso coração, e não tanto dessa semente. E aí a gente entra, então, nessa característica da missão do nosso batismo, da nossa missão. Nós somos sacerdotes para estar com Ele, nós somos profetas para falar dele, nós somos reis para atuar em seu nome. Vamos destrinchar um pouquinho isso? Estar com ele. Esse estar com ele é sempre algo dinâmico. Estar com Jesus não é algo estático, algo parado, algo do qual eu possa me arvorar, que eu já detenho tudo, que já está tudo certo, tudo está funcionando, não preciso de mais nada. Não. Porque se eu disser isso, é sinal de que realmente eu não estou em processo de conhecer o Senhor de forma viva. Estar com o Senhor é algo dinâmico. É estar com Jesus para ser como Jesus. O nosso primeiro chamado é reproduzir, nos deixarmos transformar pelo Senhor para que Ele reproduza em nós a sua imagem e a sua semelhança, para que sejamos transfigurados em Cristo e assim sermos imagem e semelhança de Deus e dizermos, como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É fundamental isso, a nossa dependência, nesse sentido, constitutiva do Senhor Jesus. Se a gente não permanece com Jesus, jamais poderemos falar em seu nome, nem sequer atuar com ele e como ele. Não produziremos frutos. É preciso, portanto, que o pregador da palavra invista em tempo de qualidade para estar com o Senhor. Simplesmente estar com ele e deixar-se transformar por ele, ser unido a ele. E aí é desse mistério que jorrará o anúncio, é desse mistério que jorrará a pregação. Então, um exemplo aqui em Atos 19, 13 a 16, e eu vou ler esse trecho para vocês. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar eles também o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: Eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo proclama. Mas um espírito mau replicou-lhes: A Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, o homem, no qual estava o espírito mau, dominou a uns e outros, de tal modo os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram que fugir daquela casa. Olha que situação constrangedora para aquelas pessoas que eram exorcistas judeus ambulantes. Existia muito na comunidade judaica esse tipo de atuação, né, de exorcistas, de pessoas que eram consideradas detentoras desse tipo de ministério e eram pessoas que perambulavam aqui e acolá, e o povo, sabendo disso, quando aconteciam algumas situações, recorriam a essas pessoas. No entanto, essas pessoas começaram a também usar o nome de Jesus durante o seu exercício ministerial, mesmo não aprofundando a sua vida no relacionamento com ele, mesmo não se deixando transformar por ele, eles acharam que bastava usar o nome de Jesus. No entanto, numa experiência de exorcismo real, eles foram humilhados pelo mal. Eles tiveram que ouvir que o mal conhecia Jesus, conhecia Paulo, mas aquelas pessoas não eram conhecidas. E por que essas pessoas não eram conhecidas? Se esse mal falou que conhecia Jesus e não conhecia essas pessoas, era sinal que essas pessoas não estavam unidas a Jesus, porque se estivessem, da mesma maneira que Paulo estava unido com Jesus, o inimigo conhece Paulo e conheceria a eles também. Conhecem a Paulo porque Paulo um dia disse
que não era ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. Portanto, o mal sabia que Jesus estava profundamente enraizado na vida de Paulo. Quando nós vamos pregar, ou quando nós vamos exercer qualquer missão, sem antes querer estar com o Senhor, sem antes buscar uma conversão de vida, uma mudança pessoal interior, pregar por missão, por escuta desse chamado de Deus, a sua mudança pessoal de vida, e aí você vai entrar nessa dinâmica de perceber que ele te chama a anunciar, e dentro dessa missão, dessa ordem, você percebe que você precisa estar unido a Jesus, e aí é que vem a autoridade que não é sua, mas é do próprio Senhor. Se não acontece isso, nós estamos fadados ao fracasso, né? E aí é por isso que muitas pessoas abandonam o ministério ou experimentam um ministério onde as feridas da estrada, as feridas ao longo do caminho são intensas e profundas e são para todos muitas vezes, mas não conseguem ressignificar isso e avançar, param no meio das tribulações. Então a primeira ordem da missão é estar com ele. E aí, a partir disso, falar dele. A gente viu que nessa ordem do Senhor existe um ide para que anunciar a boa nova, para ensinar. Então, o anúncio, o ensino, passa pelo falar. Nós somos portadores dessa boa nova para toda criatura. E é um mistério, porque Deus poderia ter salvo a humanidade sozinho, ou de várias outras formas, sem contar conosco. Mas Ele quis contar conosco. Ele quis que, ao invés de uma forma espetacular, deslumbrante, portentosa, Ele quis que essa palavra que redime e salva fosse transmitida a nós, uns pelos outros, por humanos limitados, por humanos frágeis, que somos nós. Então, devemos falar dele e não de nós. Existem muitos pregadores em todas as denominações religiosas, cristãs e não cristãs, que passam a maior parte do tempo falando de si, falando de si mesmo, de suas conquistas, das suas coisas, dos seus estudos, dos seus conhecimentos, dos seus gostos, das suas preferências, do que acha, do que não acha, do que pensa, do que não pensa. E pouco fala-se daquele que é o autor da palavra capaz de transformar vidas, daquele cuja autoridade bebemos. Não precisamos justificar a nossa autoridade em recursos humanos. A nossa autoridade deve ser em nos unirmos a Jesus e que a autoridade dele fale através das nossas vidas. É Jesus quem tem a autoridade. A forma que Jesus ensinava fazia com que as pessoas que estavam ao redor de Jesus, até os que tramavam contra ele, afirmavam: esse homem tem autoridade. Quando uma pessoa fala em nome de Deus e tem autoridade, percebe-se. Quantas vezes a gente vê pessoas simples, humildes, falando da parte de Deus e você percebe que aquilo de fato vem de uma autoridade dada por Jesus, aquela criatura. Devemos buscar ao Senhor e não as pessoas, mas nós temos essa responsabilidade de deixar com que a autoridade do Senhor haja e fale através de nós. Muitas vezes não tem nem muita eloquência ou recursos oratórios, mas está pleno do poder de Deus que é comunicado a todas as pessoas que percebem. Então, o Senhor nos convocou para sermos seus mensageiros, e não mensageiros nossos, dos nossos gostos, das nossas preferências. Ele quer que sejamos semeadores da boa semente, anunciadores da boa nova. Ele quer que nós façamos isso de uma forma mais consciente possível. É por isso que a gente está aqui. Eu também me incluo, refletindo sobre
essas características do pregador e da pregação para que possamos atuar de uma forma mais profunda em seu nome. Então, meus amados, a diferença, por exemplo, das séries, das novelas, dos filmes e de tantos pregadores e pregadoras da palavra que fracassam, é que muitas vezes, infelizmente, as novelas, as séries, os filmes, os espetáculos transmitem uma grande mentira como se fosse verdade. Às vezes, as pessoas investem meses acompanhando uma novela, acompanhando um seriado, e aquelas pessoas elas nem existem de forma concreta e real. Não existe, é um personagem. Mas naquela história mentirosa, entre aspas, porque não existem aquelas pessoas, aquelas situações, é tudo representação, é tudo interpretação, que lidam com coisas que existem na dinâmica humana, e por isso fala ao nosso coração, mas aquelas pessoas, aquelas situações não existem de forma concreta, enquanto seres únicos como eu e você existimos, não existe é um personagem, é uma persona que cumpre uma função de trabalhar elementos emocionais, relacionais e tantos outros da cultura, da sociedade, dos seres humanos. Mas muitas dessas mentiras são passadas de tal forma, com tanta intensidade e verdade, e aí cativam as pessoas se identificam e comentam, e se identificam e passam a pensar como o personagem, passam a fundamentar as suas vidas e as suas crenças como está sendo comunicado por aquela mídia, por aquele canal, ou por aquele personagem. Tanto que os grandes marqueteiros já há muitos anos descobriram isso, e aquele excelente artista ou aquela pessoa que se destaca numa área da música ou da novela, normalmente é contratado para vender um produto. E ele fala como se ele fosse um grande consumidor daquele produto, e as pessoas acreditam naquilo, mesmo que ele não tenha nunca comido aquela carne ou tenha vestido aquela roupa, mas ele ganhou um dinheiro para falar que vende ou que come. E ele fala com tanta convicção e com tanta, entre aspas, verdade, que as pessoas tomam a mentira por verdade e vivem nas suas vidas e comentam sobre isso. E deixam as suas vidas, muitas vezes, serem transformadas por aquilo que está sendo anunciado. Infelizmente, muitos de nós, pregadores, pregamos a maior verdade de todos os tempos, grandes verdades, mas nós pregamos como se fosse mentira. Nós não nos deixamos transformar por essa palavra. Fazemos muitas vezes por vaidade, por orgulho, fazemos por sentimento de inferioridade, fazemos porque queremos nos destacar. Na igreja é o espaço onde se consegue maior destaque, mas de repente na família não conseguimos tanto, no mundo do trabalho não conseguimos tanto, no mundo dos estudos não conseguimos tanto, e aí é onde a gente consegue um destaque, a gente se sente o nosso ego valorizado, e é ali que a gente quer ficar. Mas se a gente não se deixa converter, mesmo se o nosso estar é por uma motivação errada, é necessário que nos convertamos, porque senão a nossa experiência será tal como aqueles exorcistas perambulantes judaicos, que não conheciam o Senhor, e numa experiência com o mal, por não conhecerem o Senhor, eles levaram uma surra. E essa surra na vida daquele que exerce o ministério sem buscar estar em união com o Senhor, ela vem e faz parte, o próprio Senhor diz, ele garante abundância, garante bênçãos, graças, mas também ele garante perseguições, ele garante provações, porque faz parte, porque ele passou por isso. E anunciar o reino de Deus vai sempre se colocar em contraposição a muitas coisas que existem e são contrárias ao reino de Deus. E são estruturas, são modelos de pensamento, são pessoas poderosas na estrutura social do mundo. E falar de Jesus e viver Jesus muitas vezes vai colocar aquele que anuncia em posição de
contraposição, com pensamentos contrários à edificação do reino de Deus. Mesmo que se tente o diálogo, mesmo que se tente pontes, muitas vezes as estruturas de muros são construídas de tal maneira que muitas vezes vão querer silenciar aqueles que falam de pontes, como já fizeram ao longo de toda a história da igreja na pessoa dos mártires. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós prestamos muita atenção com relação a isso, né? Tem pessoas que falam de coisas maravilhosas da parte de Deus, falam de forma tão fria, tão mecânica, tão desconectada da existência. E isso não converte ninguém, as pessoas não se atraem por isso. O valor do cristianismo sempre foi em ser um polo de atração. As pessoas viam os cristãos e diziam: vede como eles se amam. E aquilo movia os corações, porque eles viam o amor em ação, né? A pregação da palavra, muitas vezes, não vai ser de forma verbal, mas vai ser existencial. Existencial. Um dia, Francisco de Assis convidou o irmão Leão para pregar. Saíram do convento, percorreram a praça pública e logo regressaram. Então o frade perguntou: a que horas vamos pregar? Já o fizemos, respondeu Francisco. Como, se não falamos? Se nos assemelhamos a Cristo, aqueles que nos viram ficaram pensando nele. Já pregamos com o nosso exemplo, pois um homem que está pleno de Deus o comunica a todos. Portanto, falar de Deus, às vezes, verbalmente. Muitas vezes, e na maioria das vezes, existencialmente. E aí somos chamados a atuar nele. Atuar nele é participar da mesma missão que o Pai confiou ao Filho. Nós colaboramos na mesma obra, devemos ser parceiros de Jesus. Lembra que eu disse que nós somos chamados a ser sócios de Cristo, a termos uma sociedade com Ele? Ele entra com a vida eterna, ele entra com a maior parte do negócio, que é a salvação, que só vem dele. Nós entramos com a abertura do nosso coração, com a acolhida a essa salvação que nos é oferecida. E aí está a obra do Pai em Jesus, é a instauração do reino de Deus. Nós somos chamados a colaborar, portanto, com a maior obra da história, que é a salvação da humanidade. Essa salvação, salvar de quê? Salvar do egoísmo, salvar do fechamento excessivo em si mesmo, da falta de sentido, da falta de comunhão. E nós podemos perceber e sentir diversas expressões de males existentes no mundo, na sociedade, em nós mesmos. E nessa experiência com o mal, fazemos a contraposição da necessidade de como sair dessa situação. E a experiência cristã afirma que a única possibilidade real é em Cristo Salvador. Superarmos o mal pela raiz, que é fruto da estrutura de pecado. Pecado aqui no sentido de divisão radical, de cisão do nosso ser com Deus, conosco mesmo, com os outros, com o mundo. Sem atuarmos nele, não temos autoridade e nem força por nós mesmos para transformar essa realidade, de levar a salvação da humanidade como instrumentos nessa construção do reino de Deus que se dá no dia a dia. Não temos força. A nossa autoridade é delegada, ela é confiada. O Pai confiou ao Filho essa missão. E o Filho confia a nós, seus apóstolos, na igreja. É uma cascata, já viu a cascata? Uma bola de neve. Ela vai circulando, vai gerando, vai provocando reações, um dominó, coloca um dominó próximo ao outro. Se você toca no primeiro dominó, o outro cai, esbarra no outro, no outro, no outro, no outro. É necessário para movimentar que exista de alguma forma, essa força, essa energia entre aquele que vai tocar o outro, mas ele antes é tocado.
Se nada tocar nele, ele não tem força para tocar no outro. Esse tocar no outro passa primeiro por nós sermos tocados por Deus. Não se trata de algo ao qual a gente tenha um direito adquirido, algo do nosso mérito, não é um cargo, a exemplo secular de entender cargo. É uma conexão com Jesus, dom do batismo, um chamado a construir o reino que é de Deus e não nosso, a ter a consciência de que estamos inseridos num grande mistério de serviço e que, portanto, a eficácia desse ministério só encontra-se ao atuarmos nele, porque é ele o único capaz de salvar. Se não o fizermos, todos os nossos esforços, as nossas ações, as nossas pregações são vazias de sentido, a começar de nós mesmos. E aí nós temos, para encerrar, alguns exemplos de personagens bíblicos que vão indicar essa unidade na diversidade, qual Paulo expressa esse mistério um exemplo do corpo, né? O corpo de Jesus, e Paulo vai aprofundar esse mistério usando algumas categorias da época, categorias gregas, do corpo, a ideia da corporação, o corpo, vamos até pegar o corpo físico, não vamos entrar nesses detalhes mais técnicos da Sagrada Escritura. Mas é através desse mistério do corpo, e é uma das perspectivas que Paulo usa também para ilustrar aquilo que ele quer transmitir do mistério de Cristo à Igreja, o corpo ele tem diversos membros diferentes, mas eles juntos formam uma unidade, que é o corpo humano. Deus, através do seu Espírito, forma o corpo do seu Filho. E hoje, o Cristo total somos, na força do Espírito Santo, por autoridade do Pai, pelo mistério da encarnação de Jesus. Nós somos esse corpo, nós, diferentes membros, unidos por carismas diferentes, dons e ministérios diferentes, juntos, nós formamos esse corpo de Cristo. Deus, em sua sabedoria, assim o dispôs. É aquilo que a gente chama da economia da salvação. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos chamados a evangelizar, mas também a sermos evangelizados. Nós somos chamados a ser instrumentos de cura, mas precisamos ser curados. Nós somos chamados a pregar a palavra, mas também precisamos ouvir a palavra. Existe um caso típico, né? Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo, mas Moisés tinha uma característica pessoal muito peculiar. Moisés, ele era, muitas pessoas afirmam, gago, ele tinha um problema de fala. E aí ele perguntava diante de Deus, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não sou capaz. E aí Deus lhe responde, sou eu quem faz ouvir o surdo e falar o mudo. E aí, diante dessa palavra, a gente podia falar, caramba, Deus vai então curar a gagueira de Moisés, Deus vai curar os seus ouvidos, os seus lábios, e ele vai falar e ouvir como uma criancinha recém-nascida, 100% perfeito. E não é isso que acontece. Deus, ele coloca uma outra pessoa do lado dele. Deus coloca a Arão, o seu irmão, como auxiliar, e é Arão quem fala, e Moisés executa e recebe as ordens e as direções de Deus. Nesse mistério, portanto, nós vemos um exemplo clássico que aparece ao longo de toda a Sagrada Escritura, a importância da comunidade. Jesus mesmo, lá no Novo Testamento, vai dizer, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, ele está presente no nosso meio. Então, há a necessidade de nós encontrarmos a nossa realização dentro do mistério do corpo de Cristo, mas isso se dá em comunhão, jamais termos essa ideia, ou desconstruirmos essa ideia de um individualismo, de algo que não está em comunhão com os irmãos, com os movimentos, com as pastorais, com as igrejas, com as comunidades, com o mundo, com a sociedade. Estamos em comunhão todos. E aí, nesse contexto, a gente não deve cair em dois extremos, porque podemos nos frustrar.
ou achar que somos excepcionais e salvadores, e já vimos que não somos, mas podemos cair nesse outro extremo, do qual Moisés poderia cair também. Não servo para nada, eu não tenho dom. Não é humildade a gente dizer que não serve para nada, porque todos nós temos uma função dentro desse corpo, dentro desse ecossistema que Deus nos colocou. E temos uma responsabilidade, portanto, diante disso. Vamos ver alguns exemplos para encerrar a nossa aula de hoje. Nós temos aqui Davi. Davi, ele apresenta uma característica principal do ministério. Ele, quando estava em guerra, quando estava em épocas de combate, ele vivia no palácio, né? No palácio do rei Saul. Em tempos de paz, ele estava tocando, ministrando e libertando, e sendo instrumento de libertação do rei Saul de um espírito mau que o oprimia através do ministério da música que Davi tinha. No entanto, em épocas de guerra, quando se tocava a corneta para a batalha, ele deixava a harpa e ia para a guerra. E Saul teve inveja, mandou matá-lo em várias ocasiões por conta disso. E então Davi ia sempre para o templo pedir forças a Deus para que ele fosse protegido dessas lanças de Saul. E a mesma coisa acontece conosco. Nós também, muitas vezes, no nosso ministério, nós vamos da guerra para a harpa, da harpa para a guerra, enfrentamos provações, tribulações que nós não compreendemos, não vemos e até sofremos ataques. Então, é necessário constantemente irmos ao templo, irmos à casa do Senhor, de forma a buscarmos revigorar a nossa intimidade com Ele, estar com Ele, ouvir dele o seu chamado, unirmos a nossa vida a Ele, entrarmos na dinâmica da sua ordem, da missão e baseados em sua autoridade. Não adianta a gente criticar aquelas pessoas que não compreendem a gente, ou que nos fazem mal, ou que não nos fortalecem. Devemos buscar a resposta no Senhor e prosseguir a nossa missão. Pedro e João apresentam aqui também nos evangelhos um outro exemplo muito importante. Dizem os relatos evangélicos que Pedro e João, ao ouvirem sobre a ressurreição do Senhor, saíram correndo para o sepulcro. Só que João, segundo o relato, era mais novo e Pedro, por ser mais velho, com o passar do tempo na corrida, João começa a se destacar e chega primeiro. Só que João espera Pedro chegar e aí os dois entram juntos. Nesse exercício comunitário, a gente deu o exemplo antes de Davi e Saul, né? Mostrando que no exercício do nosso ministério, nem sempre as coisas vão ser fáceis, podem acontecer tensões, estranhamentos entre os membros, e aí é necessário, nesses momentos, buscar a direção do Senhor, ir ao templo, nessa ministração e nessa guerra, buscar momentos de intimidade com o Senhor, não tanto parar nos problemas dos irmãos, dos outros, mas procurar atuar, deixar que Deus atue e agir também segundo a palavra para transformar as situações possíveis de serem transformadas na oração, na paciência, no diálogo. Pedro e João mostram uma outra face, mostram a importância de esperarmos uns aos outros. Às vezes você pode se identificar com Pedro, tem irmãos que são mais rápidos, tem irmãos que têm dons diferentes do seu, ou exercem o ministério de uma forma diferente da sua. Isso não deve gerar competição. Tanto o mais novo e o mais rápido deve aprender com o mais antigo, ter respeito, saber esperar e aprender com a sabedoria do mais antigo, não avançar tanto, ouvir os conselhos, ser mais prudente. Quanto mais antigo, não deve se fechar nas suas verdades e achar-se o dono do Espírito Santo. E muitas vezes isso gera também brigas, discussões, perseguições, ciúmes, invejas, contendas. O mais antigo deve ter a humildade de
saber caminhar junto com o mais novo, né? E o mais novo ter também a humildade de esperar pelo antigo, e ambos entrarem juntos na contemplação do mistério da ressurreição. Por fim, Paulo. Paulo era alguém que tinha todo o direito de se vangloriar, de dizer que sabia tudo, porque ele era, né, ele até diz isso na sua defesa, ele foi formado na escola de Gamaliel, ele era um excepcional conhecedor das Sagradas Escrituras. Esse era Saulo de Tarso. No entanto, ele precisa morrer para essas suas seguranças humanas, e quando tem esse encontro com o Senhor Jesus, né? Até que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É necessário que a gente se dispa de todas as nossas pretensões, tudo aquilo que a gente acha que sabe, tudo aquilo que a gente julga saber, e deixarmos-nos interpelar e transformar pelo Senhor, a tal ponto que possamos dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Não fecharmos nos nossos conhecimentos, nas nossas sabedorias, nos nossos discursos, mas termos uma relação tão íntima e pessoal com o Senhor que sempre possamos buscar nele, tal como Paulo fez, e dizer ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Esse encontro vivo, esse pessoal, não teórico, não decorado, não vazio, mas carregado de sentido e de vida. Meus irmãos, essa foi a nossa reflexão de hoje, a nossa aula de hoje. A próxima aula a gente vai ver alguns caminhos para a pregação da palavra. Quero convidar você aqui que você coloque nos comentários aqui desse vídeo suas dúvidas, suas partilhas, ideias, sugestões. E quero fazer um convite. Se você tem interesse que em algum momento dessa formação a gente crie, de repente, um grupo de partilhas, de experiências sobre a pregação da palavra através do WhatsApp, com as pessoas que estão mais interessadas, ou através do Google Meet, para que a gente se veja em vídeo, em tempo real, e se fale e partilhe sobre as questões da pregação da palavra, você possa indicar isso aqui nos comentários, tá bom? A gente se encontra, então, na próxima aula. Faço o convite para que você visite as minhas redes sociais, navegue aí no canal Informação, Miguel Ângelo Informação, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho, divulgue para as pessoas se essa pregação está fazendo bem, ela é gratuita, pode compartilhar para várias pessoas e peça para que as outras pessoas também compartilhem para outras. Vamos viralizar o bem, vamos viralizar a palavra do Senhor. Além desse canal Informação, eu também encontro-me no Instagram, Pelas Frestas da Vida, e no Facebook, Miguel Ângelo Castelo Gomes. A gente se encontra, então, nessas redes e aqui no curso, na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.